Que bacana, sejam bem-vindos. Vou contar para vocês um pouquinho, são 4 horas agora, né? Essa iniciativa, ela surge muito Projeto Vida, que legal. São Paulo aqui de casa, Valéria, engraçadinha. De uma iniciativa da gente trazer as escolas para conversar aí nesse momento, né, que a gente está vivendo de isolamento, e quais são os assuntos que trazem a gente para pensar junto, quais são os assuntos que conversam com a gente e como é que a gente pode se apoiar, né? Então a gente faz a live pelo... Oi, Kátia Arcas. Oi, Paulinha. A gente faz a live pelo Instagram do Elvira, né? E é uma iniciativa do Elvira com Fractal. O Fractal, na realidade, é a rede aprendente do Elvira. Então hoje a gente tem mais de 50 escolas no Fractal e a gente consegue juntar espaços de construção e de diálogo entre essas escolas, né? E a gente traz as escolas para cá muito no contexto de uma abertura de diálogo, né? A gente entende que essa fase que a gente está vivendo, a gente precisa juntar esforços cada vez mais e para a gente poder enfrentar esses desafios. E no entendimento também de que o mundo que a gente tinha lá, quando a gente fechou a porta das nossas escolas, ele não vai mais existir quando a gente abrir de novo, né? Então, como é que a gente constrói esse mundo novo de uma forma mais participativa, de uma forma mais voltada para o ser humano e voltada para o que de fato é essencial? Como é que a gente encontra junto o que é essencial? Então a gente tem trazido aí alguns temas. O primeiro tema foi liderança. A gente já falou também de comunicação, já falou de avaliação, já falou de... Comunicação, liderança. Avaliação. Qual que eu tô esquecendo, gente? Me ajuda. Liderança, comunicação e avaliação. E avaliação, foram essas 3? Uhum. Eu acho que teve mais uma. E hoje a gente traz aí a facilitação. Por que a gente traz a facilitação? A gente traz a facilitação num contexto de perguntar assim, beijo pra a Lu tá aqui, Rebeca, da gente entender assim, como é que funciona a sala de aula do Elvira? Currículo, boa, Luito, currículo, foi a quarta, foram quartos. E hoje a facilitação e a da semana que vem é socioemocional, tá? Então a gente traz a facilitação num contexto de vamos pensar como funciona a sala de aula, né? A gente lá no Elvira já funciona com facilitação, a metodologia que a gente usa é a facilitação, é aquela história de falar, olha, vamos passar a ser mediador, gente, assim, tipo, isso tem metodologia, isso tem formação, isso tem como a gente fazer isso, né? Então, a gente tem uma parceria com a Elect aí há 3 anos e meio, 18, 19, esse é o 3º ano, né? 3 anos e meio. Com essa formação de facilitadores. Aí a gente vai falar um pouco disso hoje, assim, como é que foi essa formação. Então, a gente teve 8 turmas de formação de facilitadores na escola e assim, não só os educadores que estão ali no dia a dia com os estudantes, mas assim, todos os gestores da escola, da área de relacionamento, o pessoal da área de relacionamento, muitos fizeram a formação de facilitação, tem várias pessoas que estão aí, pessoal da Colmeia, pessoal que são os educadores de espaço, os professores, né, os educadores da escola. E a gente entende que essa forma de interagir com os estudantes está muito focada na aprendizagem dos estudantes, né? E na nossa aprendizagem. Então a gente usa a facilitação no Fractal também, a metodologia que a gente usa para fazer as formações do Fractal é a facilitação, independente do tema, né? E a gente entende a potência disso, porque a potência está no que de fato o outro aprende, né? Então eu posso querer ensinar muita coisa, mas o outro aprendeu isso? De fato ele aprendeu, olha lá, turma 7, aí vai começar agora, gente, são 8 turmas, aí eles vão começar assim, turma 1 é melhor, turma 2, eu sou turma 3, vocês vão ver aí nos comentários agora que fica todo mundo falando da sua turma, né?
E aí a gente traz o Bruno, que é da Elect, para contar, né, quem é a Elect, que trabalho que eles fazem, o que significa essa história aí de facilitação. Aí a gente traz a Andressa, né, do San Nicolas, para falar pra gente. Eles, ano passado, começaram com a facilitação e ela vai falar desse percurso e um pouquinho como é que tá isso agora no digital. A gente também convidou a Débora, que é educadora lá do Elvira, do 4º ano, para falar essa experiência de facilitação e como é que isso está acontecendo no Elvira, agora indo para o digital. A gente não começa a facilitação no digital, a gente começa no presencial, e aí agora a gente está numa formação aí de adequar as ferramentas de facilitação para o digital. E a Larissa, que é estudante do 7º ano e facilitadora também, porque a Larissa já fez facilitação numa formação que a gente fez para os educadores do Elvira sobre metodologia de projetos, e ela foi facilitadora nessa formação. Então ela vai contar um pouco dessa experiência do estudante com a facilitação e vai contar também dessa aprendizagem dela. Então eu espero que seja um papo bacana. Então o Bruno, a Andressa, a Débora e a Lari, já falei todo mundo. A gente começa convidando o Bruno, vamos achar o Bruno aqui. Não quer ir, Lugama. Tá falando aí. Pronto, agora estamos conseguindo chamar. Umas travadinhas. Bruno tá com a Elect? Tá, Elect Educacional. Tá. Senão eu convido, aparece o Samuca aqui na tela, vai ser engraçado. Deixa eu pôr aqui no nosso grupo. Aê! Aham. Vai que aparece o Samuca aqui, né? Vai que aparece o Samuca na casa dele. Samuca na casa. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Muito bom. Estamos juntos de novo, Dê. Novo, né? Segunda vez essa semana. Mal acostumado nós dois, né? Muito bonito, sim. Muito bem acostumados. Uma coisa para eu pôr aqui embaixo, porque ficou bem meu rosto cortando aqui na hora que dividiu. Essa caixa aqui, eu acho que é uma boa solução. Bruno, querido, conta um pouquinho aí como é que é essa experiência aí, né? Que é a facilitação, qual é essa metodologia? Conta um pouco da Elect, como é que você começa com isso aí na Elect. E as perguntas, gente, vocês podem ir fazendo as perguntas conforme a live vai rolando para o Bruno respondendo, tá bom? Então vamos lá. Legal. Começando então, muito feliz de estar aqui. Eu acho que esses momentos assim é legal, porque mesmo no online, o fato de ter um logo aqui do Elvira Brandão, de te ver aí do outro lado da tela, de ver as pessoas, faz com que a gente sinta um quentinho, né? Então eu estou feliz de estar aqui. Eu estou fazendo exercício de explicar a facilitação cada vez de um jeito, para tentar não ficar muito monótono no meu discurso, para quem está me ouvindo falar por aí. E aí, eu não sei, eu acho que a facilitação ela é um caminho, assim. Ela é um caminho que é possível promover o encontro. Então, quando a gente está pensando em aprendizagem, principalmente a facilitação no contexto escolar, ela é um jeito de fazer com que as relações possam ser frutíferas, de fazer com que os aprendizados possam ser frutíferos, que as pessoas sejam protagonistas, mas tipo de verdade, daquele processo, e que esse processo possa mudar, inclusive, por causa do protagonismo delas. E muito mais do que a metodologia, a facilitação fala sobre pessoas, né? Sobre qual que é a nossa postura, no que a gente acredita, do que a gente está disposto a se desconstruir para entrar num processo que é realmente de todos, né? Quando a gente muda a hierarquia de poder e de centralização desse poder, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E se a gente acha que a gente está abrindo mão, mantendo os mesmos processos, isso pode ser um pouquinho mais complicado. Então, de maneira geral, a facilitação é um jeito de estar junto, é um jeito de aprender junto, é um jeito de que o planejamento de uma pessoa não seja o planejamento de todas as pessoas. E, já respondendo do Elect é uma organização que trabalha preparando líderes e educadores enquanto facilitadores de aprendizagem. A gente tem um foco grande nas escolas e a gente está aí no nosso 8º ano e tem a honra de ter o nosso renascimento dentro do Elvira Brandão e com uma possibilidade de parceria que eu acho que um dia a gente tem que escrever sobre isso, assim. Não sobre facilitação, nem sobre
outras coisas, mas escrever sobre o modelo de parceria Elect-Elvira foi algo que eu ainda não vi em nenhum lugar que eu tive presente, nem que eu escutei falar. Legal. E é mesmo isso, assim, né? Quando eu lembro a primeira vez que o Bruno chegou lá, ele chegou lá na escola, aí sentou, falou: Ah, Andresa, eu queria te contar da Elect. Aí ele começou a falar, eu fiquei olhando para ele. Aí eu falei assim para ele: Cara, isso é legal lá. Tava lá no nosso planejamento estratégico que a gente tinha que trabalhar uma metodologia de sala de aula, eu e a Lugama, né? Mas a gente, no começo da escola, nem não tinha começado a fazer isso, estava organizando outras coisas, né, amiga? Aí quando ele chegou, eu falei: Lu, olha só, puta, chegou aqui, ó, vem cá, vem ouvir e tal. Eu virei pra ele e falei assim: Bruno, deixa eu te falar. Passa 3 dias aqui dentro da escola. Entra aí, conhece o Elvira. Depois você volta aqui e conversa comigo. Aí avisei as pessoas: ó, vai ter uma pessoa andando por aí, isso também acontece lá na escola, o Elvira é muito visitado, tem muita gente sempre, né? Ele vai fazer perguntas, vai conhecer a escola e tal. Aí o Bruno voltou depois de 3 dias e falou: Vamos lá, Dê, vamos escrever um projeto de facilitação para o Elvira. Eu falei: Agora vamos, né? Porque assim, a ideia era muito legal, mas precisa olhar para a escola, né? Assim, e falar como é que isso conversa com essa escola. E aí a gente fez essa parceria que é Elect é Elvira, Elvira é Elect, a gente já não sabe mais, assim, né? Os meninos entram lá na escola e eles têm todos eles, né? Assim, os três, agora já que tá chegando aí, né? Na parada, né? Uma validação da escola, assim, né? A gente aguarda a chegada deles como um compartilhamento mesmo do que acontece aqui dentro. Olha, eu consegui fazer isso, aquilo eu não consegui. Tem uma questão emocional e afetiva muito relacionada a essa parceria Elect Elvira, né? E eles têm, e eu acho que isso se deve muito a uma ferramenta de facilitação, uma habilidade que eles desempenham muito bem, né? Os três, tanto o Alê, quanto o Samuca, quanto o Bruno, que é da escutativa, né, Bruno? E como é que isso muda completamente a relação, né? Uma ferramenta poderosa aí de facilitação e como é que isso muda a relação, né? Então, assim, fala um pouquinho do que significa isso no contexto da sala, né? O que é a facilitação? Vamos lá. A gente tem gostado de falar que hoje a facilitação de aprendizagem ela dá conta de 3 grandes dimensões. Então você tem uma dimensão ali que precisa acontecer hoje, que é a dimensão da aprendizagem ativa. Vai muito além da metodologia ativa. A metodologia é o processo, é o desenho que a gente escolhe ali, a dinâmica que a gente vai fazer, mas a aprendizagem ativa a gente está falando desde a arquitetura da sala de aula até o fluxo de energia que aquele grupo vai ter durante esse momento da facilitação, o nível de engajamento, como que está a relação entre as pessoas, e aí a gente cai na segunda dimensão, que é o socioemocional. Eu estou cuidando de uma aprendizagem ativa que tem metodologia, que tem processo, mas que tem muito mais do que isso. Eu estou cuidando do socioemocional, ou seja, das pessoas se entenderem com elas mesmas e com os outros. E por último, eu estou integrando os conteúdos de uma maneira relevante, significativa e que dialoga com o mundo. E aí você entra em metodologias como metodologia de projeto e como o Elvira escreve projetos hoje baseado em facilitação e consegue cuidar dessas 3 abordagens de uma maneira muito bonita, porque você tem um processo dentro do projeto que é escrito lá no Elvira e que realmente permite a construção desse projeto pelos estudantes. E você vê a postura dos facilitadores, eu gosto às vezes de passar lá e acompanhar as facilitações de todos os educadores que mandam muito bem, e eu vejo é muito bonito o percurso que eles fazem, assim, a relação entre educador e estudante no Elvira Brandão é algo muito raro, muito especial, assim. E fazia tempo que eu não via, e recentemente teve uma visita que eu fui junto, eu saí bem emocionado, assim, com a relação entre educador e estudante. Então, acho que para a sala de aula, e aí você falou da escuta, né? A escuta, ela está para além do simplesmente ouvir. A gente pode escutar o projeto, a gente pode escutar o que o projeto está pedindo, a gente pode escutar o que aquela pessoa está pedindo, o que aquela organização está pedindo. Então, é uma escuta que ela vai ali com 5 sentidos e a gente esvaziar um pouquinho do eu e trazer um pouquinho do nós, né? Então, é uma coisa que acho que a escola sabe fazer, como um todo, assim, é uma organização que escuta. E a gente tem aí exemplos, aí tem gente que está aí na live, como a Pantojo, como a Aninha, assim. A Pantojo era professora do 2º ano, quando a gente chegou lá em 2017. A Aninha era professora do 3º ano.
Hoje a Pantojo é professora do 4º ano, ela é líder de projeto e ela é facilitadora de projeto no ensino médio, né? Porque a gente tem 6 aulas de projeto na grade. E aí a Pantojo faz facilitação no ensino médio. Então, assim, quando que ela... E com conteúdo de química, de física, de biologia, tá tudo lá no projeto e ela faz a facilitação, né? E a Aninha, esse ano, também vai para o Fundamental 2. Ela vai para a liderança de metodologias ativas e para facilitação de projeto no Fundamental 2. Então, a gente tem trios lá. Então, você tem lá a Amanda, a Nani e a Aninha, que são as 3 facilitadoras de projeto do Fundamental 2. E nenhuma delas é formada em alguma coisa que, assim, que é uma aula de projeto. Não é a metodologia, é a facilitação. E aí a gente tem a Pantojo, a Vânia e o Luffy lá no médio também como trio de facilitação. Então, assim, como é que você transforma e ressignifica o lugar e até o nome e tudo da escola quando você, de fato, começa a trabalhar com a facilitação, né? Mas eu ficar aqui conversando com o Bruno não vai dar certo. É uma situação, entendeu? Então, A gente vai embora. a gente vai longe. Fica 3 horas de reunião fácil, nós dois, né? E aí o Bruno traz o San Nicolas lá no ano passado, né? Eu fiquei apaixonada pelas pessoas que foram lá no ano passado, assim, encantada mesmo, assim, e falo isso pra ele. Eu falo pra ele, a gente pode chamar o San Nicolas? Aí ele pode. É a primeira vez, assim. E aí ele convida a Andressa aí para contar um pouco, né, do trabalho que começou esse ano lá, né, Bruno? Outra perspectiva, né? Então vamos... Quer falar um pouquinho de como é que foi esse contato, que aí a gente chama a Andressa? Eu acho que é muito legal esse papo entre Andresa e Andressa, porque a gente escolheu de propósito para confundir as pessoas que estão vendo. Mas para além disso, porque eu acho que o Elvira, quando você fala, já vem num lugar de cultura organizacional. Então é uma linguagem comum e sistematizada que permite a informação e o aprendizado fluir muito rápido, né? O Elvira aprende muito rápido sobre facilitação porque tem um vocabulário comum e recursos comuns. E aí, quando a gente começa numa escola como o San Nicolas, que tem tudo a ver com a gente, com o Elect, com o Elvira, com a energia que você sentiu ali na visita e que a gente também sentiu quando começou o trabalho, eu acho que vem um frescor de conhecer a facilitação, vem um frescor da descoberta, vem um frescor do... Não é nem da descoberta, é do encontro. Daquele, era isso então que eu estava fazendo o tempo todo e não sabia dar nome. Então eu acho que a Andressa pode trazer um pouco dessa fala e dizer que como que está sendo para ela e para o San Nicolas esse processo. Mas então agradecer você pelo convite, pela participação. Legal. Te amo. Beijos, lindo. Beijos. Agora a gente vai chamar a aqui, que ela vai contar um pouquinho dessa experiência. Eles estão começando esse ano, né, com o San Nicolas. E ela vai dizer aí como é que tá essa história que começa já nessa coisa de sai do presencial, vai para o online, né? Então... ela vai dizer pra gente, oiê! É, E aí? Tudo bem? Tudo bem? tudo Respirando? bem, tudo bem. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, eu acho muito legal esse tipo de comunicação, de conversa. Primeira vez que estou fazendo uma live, então estou um pouquinho assim, agitada, mas acho que o agitada também faz parte de mim. Então, assim, eu tenho 2 histórias legais para compartilhar, assim, com vocês. Eu queria primeiro agradecer, né? E queria dar um pouquinho do contexto da San Nicolas. Eu trabalho lá faz 8 anos. Eu gosto muito da escola. Eu acho uma escola muito inovadora e de vanguarda em vários aspectos. A gente reescreveu a missão da escola. Então, a gente vem num processo de construção de cultura e de colaboração. Né? Então, a nossa nova missão é despertar a paixão por aprender dos nossos corações uns com os outros para o mundo. Eu adoro a missão, eu acho que ela representa muita coisa. Assim. E a gente tem pensado em muitas coisas. Então, faz mais ou menos uns 18 meses que a gente criou um grupo de professores que se chama Beta. É um grupo Beta, é um grupo aberto para quem quiser participar dentro da escola, de pessoas que estão interessadas em reimaginar a educação e a escola. E a gente tem aprendido muito sobre o que já existe, mas também tem tentado criar coisas inovadoras. Então, a gente se voltou para um projeto que, na verdade,
a função dos professores é abrir espaço e deixarem os alunos no centro, né? Então, o nosso pensamento é de abrir 20% do tempo da carga horária para que os alunos trabalhem e conheçam as suas próprias paixões e decidam o que eles querem aprender. Então, é o que eles querem aprender, o que é importante para eles, né? E nesse processo, nós somos facilitadores, né? Então, é muito legal, assim, eu fico muito empolgada de falar disso, porque eu acho muito legal. E aí, começamos a conversar com os professores. Como é que a gente vai fazer isso? E no começo, assim, uma dúvida geral no ar. Ai, mas isso é um pouco sem estrutura, como é que a gente vai fazer isso? E a gente buscou umas referências. Então, a gente tem muito influência do Design Thinking. Para quem não conhece, é uma abordagem de resolução criativa de problemas, que se baseia na empatia, na colaboração e na experimentação, e também no ciclo de inovação. E a gente começou a discutir com os professores, mas eu sinto que quando as reuniões do Beta passaram a ter elementos que a gente aprendeu no curso da Elect, então de facilitação com os professores, deu uma mudada. Eu achei que ficou muito mais palpável o que significa... Então, a gente diz assim, vamos inspirar os alunos. Mas como é que a gente inspira os alunos? Então, vamos fazer o processo da facilitação nas reuniões de professores para que eles vivenciem e, através da experiência, venha aquele entendimento, né? E, assim, eu sou muito nova em tudo isso, faz pouco tempo, mas eu acredito muito no aprender fazendo, né? Então, a gente põe a cara e faz. E... quando a gente fala escutativa, check-in, né, retomada, a gente tem feito tudo isso. Mas é difícil. Eu que sou toda agitada, a escutativa para mim é um exercício, assim, sabe? É um exercício bem interessante. E é isso, eu acho que a facilitação, ela traz isso que o Bruno estava falando, que é o de construir junto. Não tem mais uma pessoa falando o que é o projeto. Né? São as pessoas construindo junto o projeto. No caso dos alunos, eles vão dizer qual é o projeto e o projeto vai dizer para eles o que tem que ser aprendido. Né? Tanto em competências, habilidades, mas também em conteúdo. Né? Então, essa é uma experiência, que é a experiência com os professores. E o que muda? Mas assim, Andressa, conta um pouquinho pra gente, assim, quando você fala assim, quando vem com a facilitação, aí isso casa com o design thinking, assim, dá um exemplo pra gente do que isso quer dizer. Eu acho, o design thinking é muito, quando a gente pensa em design, a gente tem a tendência de pensar em objetos, né, em formas, mas quando você vai ver, design é sobre pessoas, é sobre as necessidades das pessoas, né? Então, eu acho que muda, quando a gente começa a facilitação e traz os elementos do design thinking também, eu acho que o que muda é que fica um aprendizado através da experiência mesmo, da vivência, né? Então, por exemplo, as atividades com os professores, eu sinto, e eu vivi também, porque eu faço o curso da Elect lá na São Nicolas, né? Então, assim, eu sinto que aproxima as pessoas. Cria-se vínculos entre as pessoas. E cria-se essa coisa não hierárquica de você poder construir junto. E isso faz toda a diferença. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Que linda. Que linda. Por isso que o Bruno chamou você. Já entendi tudo agora. Essa última reunião que a gente teve com os professores, que passou a ser online, né? A gente começou lá no presencial e veio para online. Eu fiz a retomada de todo o nosso processo ao longo desses meses todos, com fotos. Então, assim, a gente se vê no processo também é muito legal. A gente se vê nas fotos das atividades, eu acho que isso traz uma memória também afetiva, assim, sabe? E tem funcionado no online também. É um pouquinho diferente, mas dá para adaptar. Né? A outra experiência que eu queria contar para vocês aqui já é uma experiência da gente fazendo facilitação. Então, os professores todos do Ensino Fundamental 2 criando uma experiência nova
para os alunos que estão terminando o Fundamental 2 e entrando no médio, porque para a gente, eles estão no final do ano, que o nosso calendário é diferente, né? Então agora eles estão terminando o Fundamental 2. E aí a gente criou colaborativamente umas vivências para essas crianças, então, baseada em 3 fases. Então, a primeira é de inspiração, que já terminou, eu posso falar um pouquinho como é que foi. Agora eles estão no momento de criação, e depois eles vão expressar o que eles aprenderam, o que eles quiserem aprender, né? Então, foi muito interessante, assim. Eu acho que a gente já percebe, assim, o vocabulário da gente já está um pouco mais coeso, a gente já se entende melhor quando a gente quer se referir a alguma prática ou alguma metodologia. Então, está agregando muito, assim. Que bom. Melhora muito essa questão da comunicação, né? Assim, porque você vai para um lugar muito mais horizontal da relação com os outros educadores e com os próprios estudantes, né? Assim, aquela hierarquia e aquela loucura do eu sei e eu preciso saber tudo para ensinar para esse, assim, traz um peso e uma cobrança muito assim, forte, né? Tanto para o educador quanto para o estudante. Então, quando você vai para um lugar mais horizontal, você muda a relação. Você olha no olho, você escuta o que o outro está falando, você constrói aquele conhecimento. É uma coisa legítima, porque, de fato, eu olho para a facilitação e vejo muito assim. Você de fato, está interessado que aquele outro aprenda aquilo. E aí você, junto com ele, vai buscar um caminho para que aprenda, né? E quando a gente usa isso até nos próprios fractais, que é a nossa formação interna e externa, essa legitimidade, ela causa um outro afeto, né? Assim, cara, eu tô aqui porque essa pessoa tá junto comigo para eu aprender, né? E é muito isso que você tá falando, né? Então, como é que a gente constrói a partir do que a gente é? Porque todo mundo é alguma coisa e é muita coisa. E traz isso, né? E como é que a gente agrega isso para ser mais juntos, né? Que faz todo sentido isso. Que legal, Andressa. E assim, vocês hoje estão fazendo essa experiência com o 9º ano, é isso? Com a última série. Eu acho que travou. Aqui travou. E como é que os estudantes, assim, eles percebem essa mudança? Acho que travou dela. Vindo de novo. Acontece. Os estudantes, eles percebem essa mudança dentro desse grupo aí que faz esse trabalho mais voltado para facilitação? Fez um ciclo de inspiração com eles. Então, eu vou dar um exemplo concreto, tá? Eu sou professora de biologia e a gente fez um negócio interdisciplinar. Um dos temas voltou para a sustentabilidade, mas várias disciplinas, né? Também teve um dos temas que foi compartilhar o planeta de dentro da sua casa com o resto do mundo, né? Então, assim, eu quero inspirar as crianças sobre sustentabilidade. Mas eu não quero ensinar, eu não quero dar o conteúdo. Como é que eu vou inspirar? Então, eu decidi fazer um pouco no meu caso particular, né, que é o que eu posso compartilhar, de storytelling. Então, eu contei história das pessoas, dos cientistas, de gente engajada com problemas do mundo. E sempre deixando claro para as crianças, assim, o que é importante para você? Porque, às vezes, aquecimento global, você já não aguenta mais ouvir falar. Se não é o seu interesse, né? Às vezes você se importa mais com os animais, ou você se importa mais com as florestas. O que importa para você no mundo em que a gente vive? E aí que tá, é a conexão. Eles se sentiram conectados com as histórias das pessoas que eu estava contando, né? E uma vez que eles se conectaram, a hora que a gente passou para a parte difícil, que é olhar os dados científicos, né, e entender e tal, eles já tinham tido aquela conexão, então ficou mais interessante, ficou mais,
como é que diz? Em inglês a gente fala meaningful, né? Tem mais sentido para eles aquilo ali. Então, acho que faz muita diferença nessa hora, assim. E eu acho que eles percebem. Agora, na fase da criação, a gente está oferecendo workshops. Então, assim, vocês querem estudar o quê? É vocês que vão escolher. Mas a gente pode ajudar com o quê? Então, por exemplo, eu gosto de tirar fotografia. Então, eu fiz um workshop de edição de fotografia. Então, assim, e cada professor está oferecendo aquilo que o professor tem uma paixão também, né? Então, tem música, tem outras coisas. E aí, no final, eles vão expressar o que eles aprenderam. E é bem diferente do que a gente tem feito nos anos anteriores, assim. Então, eu acho que eles percebem, sim. Que legal, que lindo, Andressa. Parabéns aí Obrigada. pelo vocês. A escola é fantástica. Vocês são pessoas assim muito, muito queridos, assim. Todo mundo que eu converso de lá tem um carinho muito grande aí, embora o contato seja recente. Então, quero agradecer a você ter vindo aí conversar com a gente, compartilhar. Eu que agradeço. A primeira de muitas conversas aí que a gente Também. vai. Obrigada a todo mundo do Obrigada. Lindo também. Uma galera linda aí, super participando aí. Muito obrigada a todos. Eu tenho algumas coisas aqui, vamos lá. A gente está fazendo essa adaptação aí do curso de facilitação online. A Débora vai falar um pouquinho disso agora na sequência. E tem um documento na bio da Rede Fractal e na bio da Elect que fala sobre um exemplo de prática de facilitação detalhada. Então, quem quiser ir lá na bio do Fractal ou na bio da Elect e baixar esse documento, pode baixar. Então, eu tinha que dar esses dois avisos aqui. Agora eu vou chamar a Débora. A Débora é educadora do Elvira. Ela trabalha com 4º ano e ela está muito envolvida aí com esse desenho de trazer a facilitação agora para o Elvira, né? Que é esse lugar. Oi, Dé. Já tô aqui. Que é assim, a gente passa por um processo do Elvira, assim, a turma 1 de facilitação, ela foi uma turma dos gestores pedagógicos, eu participei dessa turma, né? Direção, gestão pedagógica e dos facilitadores de projeto do ensino médio. Foi a primeira turma 1, tá, gente? Eu vou fazer propaganda da minha turma, melhor turma. E depois a gente vai passando por várias turmas, sempre com gestores dentro da turma. Aí a gente tem uma célula de facilitação no Elvira que rola a cada 15 dias. E aí essa célula, os meninos da Elect, assim, eles pilotam algumas coisas junto com a gente, testam algumas coisas ali para depois implementar em outras escolas, né? Nessa célula de facilitação tem um estudo mais aprofundado. A gente tem 4 células no Elvira. Projeto, cultura de inovação, que é com o pessoal do Nave à Vela, a de facilitação, que é com o pessoal da Elect, e a do Google, que a Adri, que é a nossa líder de inteligência estratégica, faz essa célula para o pessoal tirar a certificação. Ela tá. E aí, esse ano, o que a gente entende? Que os meninos trazem para a gente no Select vamos começar a ter alguém de facilitação aqui no Elvira que seja capaz de dar as formações de facilitação, para não precisar mais que a gente esteja aqui dando a formação e a gente vai fazer outras coisas. Hoje, por exemplo, eles estão junto com a gente fazendo um trabalho de socioemocional no 8º ano, né? Porque aonde a gente quer chegar? A gente quer que os estudantes escrevam as vivências do projeto. Então, se a gente quer chegar lá, a gente precisa ter um percurso aí que hoje está nesse momento. E a Débora é a pessoa que está aí envolvida em ser essa pessoa que vai ser a formadora dos facilitadores, né? Muito junto com a Pantojo, que já é líder de projeto. A Pantojo está aí também na live. Então, as duas estão aí nesse percurso de transformar a facilitação para o digital, né? E para ser a pessoa que vai ser responsável por formar os facilitadores do Elvira, né? Então, quero que você conte um pouquinho como é que você chegou no Elvira e o que você faz lá, né? Quer dizer, se você conseguir falar Elvira, né? Contar um pouquinho dela.
Então vamos lá. Eu cheguei no Elvira, né? A gente dá aula, a gente não entende muito sobre a facilitação em si. E quando a gente entrou, eu entrei no Elvira e eu me deparei com a facilitação, falei, meu Deus, o que é isso daqui? Será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Gente do céu, era uma coisa totalmente fora do que eu imaginava. E aí eu comecei a me envolver, e hoje eu já não sei mais dar aula como eu fazia antigamente, nem penso mais em fazer mesmo igual. E agora no online, com essa diferença, no Elvira estou no 4º ano esse ano passado eu era professora do 5º ano, e estou aí junto com a Pantoja e o pessoal da Elect, né, com a facilitação para os professores online. Eu até brinquei com os professores no último fractal que a gente deu na segunda-feira, que é uma adaptação. É como se a gente tivesse um iPhone, ele quebrou e a gente precisa usar o Android. Você não tem como fugir, você vai ter que usar. Você vai ter que dar a sua aula, você vai ter que aprender a mexer. E você não vai poder fazer o babu, aquela cartilha, aquela coisa que não é a cara do Elvira, né? O Elvira não é isso. Então, de que maneira a gente pode fazer, né, para levar o estudante a refletir da mesma forma? Como a gente pode sentir o fluxo de energia? Como é que a gente pode dar essa aula de maneira que a gente consiga facilitar, né? E trabalhar ali as habilidades dentro da BNCC, não os conteúdos, as habilidades. E para trabalhar essas habilidades, a gente precisa da facilitação, né? Então, aí a gente entra junto com a Elect, montando os fractais e auxiliando os professores nessa nova modalidade. Mexer nesse Android. Tempo aí de uma prática de facilitação na sua sala de aula. Como é que funciona uma sala de aula que trabalha com facilitação o tempo todo? Olha, eu brinco que assim, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar dentro da sala de aula é quando você entra, é sentir o fluxo de energia. Você tem que sentir como seus estudantes estão, se eles estão engajados, se eles estão participando do seu processo. E aí, a partir daí, é o pensar, planejar e replanejar se for o caso. Então, você sente como está a sala, começa a trabalhar. Então, tem os check-ins, que é para o fluxo de energia, né? Então, se minha sala está muito agitada, eles acabaram de chegar da educação física, eu não vou conseguir dar uma aula, né? A gente tem que acalmar a energia daquele pessoal. Então, a facilitação, ela entra nesse sentido de a gente sentir, da gente conhecer, né? De ter essa escuta empática também com o estudante, né? E a gente trabalha isso, acho que isso fica tão interiorizado que esses tempos a gente estava fazendo uma avaliação de projetos e tinha uma pergunta assim, em que momento a gente tinha que construir uma frase com as palavras, né? E aí tinha lá check-in. Aí a minha estudante me chamou no Meet e falou assim, Débora, eu tô com muita dificuldade nessa questão, porque você faz check-in o tempo inteiro. Aí eu falei, meu Deus, confundi. Então, assim, a gente, quando a gente vê, a gente já é facilitação. Ela não é uma ferramenta de projetos. Você é facilitador, isso faz parte do seu dia. Você já não pensa mais dela, é uma coisa, é que nem dirigir. Você aprendeu, você não sistematiza. Agora eu preciso trocar a marcha, então agora eu tenho que fazer um check-out. Agora eu tenho que fazer uma retomada. Não, isso já é seu. Até porque você sabe que dentro desse processo, se você não faz a retomada, o estudante não vai lembrar aquilo. E que talvez em algum momento ali você não... Nós falhamos, nós somos humanos, né? Então a gente às vezes ali deixou escapar alguma coisa, o estudante não pegou, e na retomada você pega que ele não fez, então você retoma. Então, eu acho que a ferramenta, todos os 8 pilares da Elect, eles estão muito interligados e eu não consigo imaginar eles separados para poder explicar aqui de que maneira a gente faz isso separado. Isso eu acho que ele não acontece, a gente vive isso, né? Por isso que a facilitação ela não é um processo fácil, você se entrega a ela, não é ir num curso, você acabou o curso, você já é facilitador. Não, você tem que viver isso para ser facilitador. Legal. E qual foi o maior desafio, Débora, nessa história de facilitação? Eu acho legal se eles puderem colocar os 8 pilares que a Débora trouxe aí, é bem legal, assim, o que quer dizer esses 8 pilares, né, no bate-papo aí. E qual foi o maior desafio, Débora? Assim, o Cláudio diz ali, a retomada é essencial, e eu
quando era coordenadora, diretora de outras escolas, eu falava para os professores, olha, acabou a aula, vocês têm que ir lá, checar se o menino aprendeu. A gente vai entendendo que tem que fazer isso, mas com a metodologia, é isso que você falou. Quando você vê, você já é facilitador, né? Tem uma coisa do falar e tem uma outra coisa que é do que vira prática, né? O Bruno tá colocando. Se você quiser, eu ia falar, se quiser eu falo, eu já sou a própria Bíblia do Dialect. Planejar, olhar, sentir e planejar, escutar para conectar, a presença ativa e a responsabilidade. Ó, vê, Bruno, me corrige. Fluxo de energia, leitura do grupo e dos seus integrantes, o ambiente emocional positivo, o equilíbrio de poder e o relacionamento, afeto e comprometimento. Vê se eu acertei todas, Bruno. Passei na prova. Isso acontecendo dentro da sala de aula o tempo todo, assim, né? Oi, Camila, querida. Acontecendo dentro da sala de aula o tempo todo. E o professor fala, quando eu vi, eu já sou facilitador. E aí ele faz esses 8 pilares ali com o estudante o tempo todo, né? E qual foi o maior desafio, Débora, assim, para sair daquela Débora que chega no Elvira para a Débora que está hoje aqui? Na verdade, primeiro, vou ganhar estrelinha dourada, olha ali. Acho que o mais difícil para mim foi entender que quando eu entrei no Elvira, eu achei que facilitação era check-in. Check-in, check-out. A facilitação é check-in, check-out. E eu demorei um tempo para eu conseguir entender para que significava cada coisa. Eu posso repetir. O Bruno, acho que é mais fácil o Bruno digitar. Aí, Isaac, se você puxar assim, ó, o Bruno digitou os 8 pilares, aí tá na conta da Elect, no perfil da Elect. Então, assim, a gente ter que aprender a reaprender, na verdade, porque o professor, a gente tem o ego do professor. Então, eu vou lá na frente, eu vou dar a minha aula, vou expor o que eu sei. E aí, quando você se depara com cada pessoa ela tem um potencial, né? Eu brinco que a gente não empodera o estudante já é empoderado. Você só mostra para ele o caminho que ele tem que percorrer para chegar ali, né? Então, eu acho que dentro desse processo, o mais difícil é você diminuir o seu ego e entender que o estudante é o protagonista e não o professor, né? Eu acho que a gente traz isso muito desde a faculdade. Eu fiz magistério, eu fiz Cefam. Então, assim, a gente tem muito aquela coisa de eu sou o professor, eu sou o protagonista. E, na verdade, você não é. Você é só um mero participante ali da vida do estudante e ele vai desenvolver neles os empoderamentos que ele mesmo tem. Legal, que linda, que linda. Aproveitando o seu gancho, que a gente nem tinha combinado. Olha que a gente fez. Combinou isso. A gente vai chamar a Larissa para ela contar isso aí, né? Qual é o lugar de facilitador, né? Porque a Larissa também, minha filha, não é só estudante, não, do 8º ano, né? Elas também desempenham papéis. Obrigada, Dé. Valeu, amor. Agora a gente vai chamar a Larissa e ela vai dizer um pouco dessa experiência aí do estudante em sala de aula, passando por essa transformação aí que ela passou na escola e que hoje ela tem uma escola muito diferente do que ela tinha 3 anos atrás. E ela vai contar pra gente aí como é que isso funciona, né? Oi, Lari, linda. Oi. E aí, querida? Então, ouviu aí o que o povo falou? Se sentiu reconhecida aí nessa fala deles? Faz sentido para você com o que acontece na tua sala de aula lá do Elvira? Total. Conta um pouco pra gente, assim, Larissa, dessa experiência aí, dessa mudança para facilitação, né? Para esse método de sala de aula do que você tinha antes, né? Uhum. Eu acredito que facilitação seja muito diferente, porque você potencializa a aprendizagem, porque você não é algo que está certo ou errado. Você vai virar a página do livro, vai ter todas as respostas lá. Não, é algo que você vai lá, vai pesquisar, buscar, você vai atrás. Isso não fica mais fácil, com toda certeza. Não é algo que vai ficar mais fácil, mas com certeza no final vai ter um resultado muito melhor. E não só isso, mas você sabe, tá bom. você sabe tradicional. Não é sempre algo igual, são sempre jeitos diferentes que você aprende. Então, isso abre muito mais seu conhecimento. E deixando isso mais aberto, você encontra as outras formas de estudar. Por exemplo,
Antes eu achava que eu estudava melhor escrevendo textos e textos, mas aí como abriu tanto o meu conhecimento que eu conheci outras formas e no final eu aprendi que vendo vídeos eu fico muito melhor. Legal. E como é que você sente isso com a sua turma, Lari? Assim, da relação com a turma, de como acontece a sua sala de aula, assim. O que fica diferente na sua sala de aula? Uma coisa que muda muito na nossa sala de aula, que antes não tinha esse contato, assim, são check-ins. Que, como a Débora falou, que quando a turma está muito agitada, não dá para jogar algo muito. Por exemplo, tinha uma aula nossa que era depois da educação física. Então, a gente estava lá no auge da agitação. Tava todo mundo lá agitado, então a gente tinha que pegar um check-in mais calmo para baixar o ânimo e conseguir levar mais melhor. E qual é a diferença de um professor que dá aula para um professor... Aí, Cabral, linda. Oi, Ana, linda. Tem fã-clube. Fã-clube da... Ai, gente, olha. Muda muito a forma de estudar. Isso que elas estão falando aí. Tem outros estudantes hoje. Ah, Ju Conrad, que linda. Sei, gente. Isso outro dia, a minha filha trabalha na escola, né? Aí ela começou a dar aula para escola, olha só, abre todo mundo aí o vídeo que eu quero olhar a carinha de vocês. Aí a hora que abriu o vídeo, todo mundo, aí ficou todo mundo ela ficou com vontade de chorar, todo mundo ficou com vontade, ai, que saudade de vocês. As carinhas, assim, dá muita saudade. Lari, conta assim, como é que funciona a sua sala? Como é que vocês ficam sentados? Como é que as aulas acontecem no Elvira? A gente não tem aquelas cadeiras enfileiradas, a gente é um grupo de 4, assim, mas, por exemplo, a gente dá uma encaixadinha às vezes. Então, são grupos de 4, a gente começa as aulas com check-in e quase a maioria dos nossos trabalhos são em grupos, e isso é muito eficiente pra gente. Agora que estão fazendo trabalho em grupo, o professor de matemática, de língua portuguesa, de história, geografia, ele está fazendo o que nesse momento? Como assim? Vocês estão lá fazendo trabalho, então ele vai lá para uma atividade. O que ele fica fazendo na sala enquanto vocês estão fazendo o trabalho? Eles ficam ali exatamente facilitando a nossa. Se a gente tem alguma dúvida, ele vai lá e ajuda. Vai lá e fica rodando assim na sala para conseguir facilitar todos os grupos. Lari, você tem uma experiência de facilitadora também, né? A gente fez uma formação lá na escola sobre metodologia de projetos, né? E você foi uma das convidadas lá para fazer a facilitação nas salas. Como é que foi isso? Você fazendo a facilitação para os seus professores escreverem projeto, né? Porque eles tinham que escrever projeto, né? Nossa, então, o projeto foi incrível. Conta pra gente como é que foi isso lá, esse dia para você, assim. Ai, foi muito legal. A gente sentiu que eles sentiam assim. E também a gente podia contar o nosso lado, né? Porque mesmo a gente tendo algumas atividades, por exemplo, que bom, que tal e que pena, que a gente sempre usa, eles não tinham realmente a gente não sentia a mesma coisa. Então, após a gente sentir isso, a gente pode dar nosso feedback igual o deles, para eles poderem melhorar e aumentar as coisas que já eram boas. E como é que esses professores, desses educadores lá, quando vocês falam, poxa, olha só, se adequar aqui, se olhar para esse lado, se mexer aqui, a gente vai aprender melhor e tal. Como é que seus professores reagem a isso? Então, o professor não sou, por exemplo, o aluno 23 da sala do 8º ano. Não, eu sou a Larissa, eu tenho a minha voz, então eles me escutam sempre que dá, sempre dá. E daí a gente pode ter a nossa voz, e isso eu acho isso incrível demais. Legal. E como é que está funcionando isso no online lá? Como é que tá? Eles estão conseguindo adaptar essa identidade do Elvira para o digital com vocês? Sim, o check-in não muda, a gente tem check-in. A gente adora check-ins, que às vezes a gente está lá com preguiça de ter aquela aula, eles jogam um check-in, por exemplo, stop. A gente adora jogar stop. Então aí a gente já levanta da cama com o maior frio para jogar stop, todo mundo anima, depois tá todo mundo animado para fazer a aula. E continua os check-ins e continua as aulas normais, o grupo, não só porque tá online, não é. Você continua trabalho em grupo, continua ele ali
facilitando os grupos, ajudando um pouquinho de cada vez. Legal. E como é que eles dividem vocês em grupo no... Como é que vocês se organizam hoje no virtual para poder continuar esse trabalho em grupo? E como é que vocês continuam com contato com o professor que está em casa? Quer dizer, vocês estão na casa de vocês, aí no meio da aula eles mudam vocês para o grupo. Ó, a Ana Clara Cabral está contando que ela fez um check-in hoje, ficou todo mundo animado, né? Né? Aí, assim, vocês estão lá na sala do virtual. Aí o educador, o professor precisa mudar vocês para vocês trabalharem em grupo, né? E aí, como é que vocês têm acesso ao professor enquanto vocês estão trabalhando em grupo no virtual? Thiago Rovares. Ai, meu Deus! Vou dar um exemplo tipo de projetos. A gente criou vários, tem o Meet oficial, que é com a turma toda, e tem os Hangouts, que são grupinhos, os grupos de projetos, mais os professores, que estão, os facilitadores que estão junto nesse grupo. Aí a gente conversa, faz o check-in no Meet de todo mundo, e depois vai cada um para o Hangout. E o facilitador fica entrando, mandando Hangout, perguntando se a gente tem alguma dúvida, se eles precisam da gente, ou a gente mandando comentário particular, e eles sempre estão ali, sempre prestando atenção na gente, sempre ajudando quando precisamos. Esse projeto que vocês começaram agora é sobre o quê? Que a gente finalizou o trimestre, né? Hoje vocês estão recebendo boletim aí, é um dia recebendo os boletins. Ficar na mão. Fizeram semana de prova, tudo aconteceu, né? E a gente começa um outro trimestre essa semana. Como é que foi o planejamento desse trimestre, Larissa, para vocês poderem começar no virtual, assim? A gente fez o Canva junto com os professores. Eu acho que isso também foi outra coisa que, uma ideia maravilhosa que tiveram, que a gente podia ajudar e exatamente contar nosso lado que a gente estava mais afim de fazer. E mais... E aí, depois do Canvas, vocês começaram as aulas. Qual é o projeto que vocês estão trabalhando nesse trimestre lá? O projeto desse último desse que você... trimestre, gente vai... O produto final é um adesivo da turma que a gente ainda está no processo. A gente começou a fazer a primeira vivência hoje. Então, a gente ainda está conhecendo mais o projeto, mas é algo que vai englobar a turma toda. E o produto final vai ser o quê? Um adesivo. Um adesivo da turma? A identidade da turma. Que lindo, gente. Quero ver isso. Gente, muito bom você, Lari. Obrigada por ter aceito a coragem de estar aqui na live. Obrigada a vocês pelo convite. Por aceitar os nossos convites malucos para ser facilitadora no dia da formação de professores, a live. Muitos de vocês aceitam esses convites. É uma honra. E são maravilhosos, assim, de falar da escola de vocês, né? Ela é linda. Enfim. E, assim, obrigada mesmo. A gente fica muito feliz de você estar aqui, de vocês estarem aí participando e falando, assim. E, bem, e vocês são incríveis e a gente faz isso tudo por vocês todos os dias aí, todos nós. Obrigada, lindona. Bom fim de semana. Obrigada a vocês. Beijo. Muito de aluno. Ai, gente, é isso. Posso terminar? Que eu não tô conseguindo mais hoje. Já foi para mim o suficiente, né? Então, espero que, assim, vocês tenham conseguido entender aí. Tem outras escolas na live hoje que estão nesse processo aí de formação de facilitadores com o pessoal da Elect, né? A gente quis trazer vários olhares, dizer que esse caminho é um caminho que é um caminho árduo, mas que ele faz todo sentido quando a gente está focado que os nossos estudantes aprendam e que a gente aprenda também, né? Que a gente aprenda uma outra maneira de estar no mundo, uma outra maneira de se relacionar com as pessoas, uma outra maneira de escutar o outro, enfim. E os meninos colocaram lá, tem o link do documento de facilitação, tanto na bio do Fractal, então vai lá na página do Fractal, na página da Elect, tá lá. E aí eles vão colocar também no stories deles sobre os 8 pilares. Bem, semana que vem a gente vai falar de... Ai, também te amo, Sami. Semana que vem a gente vai falar de socioemocional e também vai ter uma galera bem legal aqui. E a gente espera vocês toda sexta-feira nesse horário aí, tá bom? Muito obrigada a todos
E um bom fim de semana e uma boa semana para vocês. Beijos. Ai, que lindo.